Bom dia, meus amores! Como vocês estão hoje? Estão prontos para mais uma aula de revisão? Durante as nossas aulas agora, a partir dessa semana, da semana anterior, esta semana e a próxima também, estaremos realizando revisões, revendo tudo que nós trabalhamos ao longo dessa segunda unidade, os conteúdos estudados, realizando algumas questões sobre esses conteúdos para que vocês possam fazer as atividades avaliativas na próxima semana, A partir de segunda-feira vocês estarão realizando essas atividades. Vamos enviar um comunicado para vocês, para os pais de vocês, solicitando a presença aqui na escola para pegar os cronogramas com os conteúdos e as páginas para serem estudadas, de tudo que nós vemos ao longo dessa unidade, e também o bloco de atividades avaliativas. Assim como na unidade anterior, essa também, as avaliações, as atividades serão realizadas em casa, certo? Lembrando que essas atividades vocês devem realizar sozinhos, sem auxílio do livro, dos cadernos, certo? Sem pesquisar na internet, respondendo de acordo com o que vocês aprenderam e estudaram ao longo da unidade. Se não souber alguma questão, não precisa responder, tá bom? Tem que responder apenas aquilo que vocês aprenderam, que vocês sabem, para que possamos ver, observar e assim poder identificar qual nível vocês se encontram, quais as dificuldades que ainda possuem, para trabalharmos em cima disso na próxima unidade, tá bom? Então, na aula anterior nós trabalhamos com língua portuguesa, nós revemos os conteúdos trabalhados, que foi o uso do R, quando usar se ou que o, e sinônimos e antônimos. A atividade enviada foi para vocês realizarem no caderno, porque, como eu falei na aula de ontem, as atividades do livro já foram todas realizadas nas aulas. Então, nesse momento de revisão, vocês estarão realizando atividades nos cadernos, tá bom? Aproveitando aí o caderno, realizando as questões, respondendo e enviando para que eu possa realizar a correção, certo? Então, vamos ver aí as questões enviadas ontem e respondê-las, realizar a correção. Então, com os cadernos abertos, vamos ver já a primeira questão. Complete com R ou RR. Aqui existem algumas palavras, com ausência do R. Vocês deveriam identificar se deveriam utilizar apenas um R ou dois. Lembrando que as palavras que possuem um R possuem o som brando, aquele som que sai através da nossa língua, que quando pronunciamos a palavra e o R, a nossa língua treme. E as palavras que possuem dois R são aquelas que o R tem o som forte, que sai através da nossa garganta, arranhando a garganta. Então, para realizar essa questão, vocês poderiam pronunciar essas palavras em voz alta e assim identificar se o R usado é o R brando ou forte, um R ou dois R's. Vamos ver? A primeira palavra, temos aqui espaço A. Qual seria a palavra? Terra. A palavra terra possui um R ou dois R's? Terra. Esse som sai da nossa garganta ou através da língua? É forte ou brando? Terra possui dois R's ou duas letras R, como costumamos falar no nosso dia a dia. E possui o som forte. Terra. Sai, olha, da nossa garganta arranha um pouquinho quando pronunciamos terra. Então, terra possui dois R's. A próxima, ferradura. Ferradura também possui dois R's. Agora, barata. Barata. Esse R sai através da língua, nossa língua treme. Barata. Então, possui apenas um R. Coração. Coração, assim como a palavra barata, também possui apenas um R. Esse R sai da nossa língua. Coração. Socorro. Socorro possui dois R's que saem da nossa garganta.
arranhando a garganta. Socorro, 2 R's. Cachorro, cachorro também possui 2 R's. Correr, correr, neste caso aqui, são 2 R's. E essa palavra, ela também possui o R no final, não é? Correr. Esses 2 R's aqui saem através da garganta. Marreco. Marreco também possui 2 R's. Arame. Arame possui apenas 1 R. Régua. Régua, apesar desse R sair da nossa garganta, não é? Arranhando a garganta, em vez de 2, como nas outras palavras, utilizamos apenas 1, porque está sendo usado no início da palavra, o R inicial. Régua. Ao iniciarmos a palavra, usamos apenas um R, mesmo tendo som forte saindo da garganta. Ferro. Ferro possui 2 R's e birra 2 R's também. Então, terra com 2 R's, ferradura com 2 R's, barata 1 R, coração 1 R, socorro 2 R's, cachorro 2 R's também, correr e marreco também possuem 2 R's, arame 1 R, régua 1 R, ferro e birra possuem 2 R's. Agora, número 2, dê o antônimo. Agora vamos falar sobre os antônimos, que são aquelas palavras que possuem o sentido oposto, o sentido contrário. Então, qual é o antônimo de alto? Alto, baixo. Certo, errado. Devagar, rápido. Claro, escuro. Pequeno, grande. Perto, longe. Velho, novo. Tudo, nada. Então, são palavras opostas com significado oposto ou contrário daquela palavra, certo? Voltando, alto, baixo, certo, errado, devagar, rápido, claro, escuro, pequeno, grande, perto, longe, velho, novo, tudo, nada. Agora, a próxima questão foi sobre o sinônimo. Os sinônimos são aquelas palavras que possuem o sentido ou significado parecido. Sinônimo de distante. Distante, longe. Aroma, perfume. Grande, enorme. Alegre, feliz. Depois, após. Esperto, atento. Fim, final. E veloz, rápido. Lembrando que essas palavras possuem também outros sinônimos, assim como no caso dos antônimos. Também possuem outras palavras que podem ser antônimas, como por exemplo aqui, alegre. Alegre pode ser feliz, contente, não é? Aroma pode ser perfume, cheiro. Grande pode ser também enorme ou grandioso. Esperto, atento, inteligente. Fim, final, término, né? Então essas palavras possuem outros sinônimos que poderiam ser utilizados aqui. Então, se você colocou uma palavra diferente, mas que também se encaixa aqui no que está sendo pedido, não tem necessidade de apagar e colocar o que a Pro está ditando, tá bom? A Pro está dando exemplos para vocês, mas que também podem ser substituídos por outras palavras com o mesmo significado, certo? Por último, tínhamos aí a questão para completar as palavras com C ou QU. Lembrando dos fonemas, não é? Que algumas palavras, quando são
quando utilizamos o C antes da letra A, da letra O e U, possui o fonema K. E quando escrevemos o C antes das vogais E e I, possui o fonema S. E o QU, quando escrevemos antes das vogais E ou I, possui o fonema K, não é? Assim como no caso da letra C, mas não são as mesmas palavras que podem ser escritas com C e QU. São palavras diferentes. Vamos ver aqui? Complete as palavras com C ou QU. Queijo. Queijo deve ser escrito com C ou QU? QU. Queijo. Possui o fonema K. Aceitar. Aceitar. Quando falamos aceitar, nós ouvimos o S, mas é escrito com a letra C. Apesar de possuir o fonema S, é escrito com a letra C, porque antecede a vogal E. Aceitar. Quiabo. Aqui nós já temos iabo. Então, devemos completar com C ou QU. Se a vogal aqui que já está escrita é a vogal I, se colocarmos a letra C, vai virar ciabo, não é? Porque o C antecedendo o vogal I tem o som de S. É ciabo? Não. Quiabo. Então, não podemos escrever com a letra C. Deve ser escrito com as letras QU. Quiabo, certo? Temos agora carro. Carro é com C ou QU? C. Carro. Quintal. Quintal é com C ou QU? Aqui é o mesmo caso de quiabo. Se colocarmos a letra C, vai ficar cintal. O C vai ficar com o som de S, porque vai anteceder a vogal I. Então, aqui deve ser escrito com QU. Quintal. Explicar. Explicar é com C ou QU? Com C. Explicar. Acabar. Acabar é com C ou QU? Com C. Querido. Querido é com C ou QU? Querido é com QU. Se colocarmos o C, vai ficar com som de S. Serido, por conta da vogal E, que já está aqui. Então, querido deve ser completado com QU. E por último, temos acordo. Acordo é escrito com C ou QU? Com C. Acordo. Correto? Lembrando que se fizer alguma questão errada, se responder alguma questão errada ou trocaram respostas, aproveite esse momento da correção para observar e corrigir, apagar e escrever corretamente. Agora mesmo, segunda-feira, está chegando as atividades avaliativas e se você não realizar essa correção prévia, quando você for pegar esse material para estudar, vai ter dificuldades, não é? Porque não vai conseguir identificar que aquilo está errado. Vai achar que está correto, pode ser que você não lembre que respondeu aquela questão errada e assim repassar a resposta para a atividade avaliativa. Então, é muito importante realizar essa correção no momento da nossa aula, tá bom? Então, a nossa atividade encerrou aqui no número 4 e hoje teremos também uma revisão. Como eu avisei a vocês anteriormente, hoje é revisão de matemática, já realizamos uma, não é? Hoje é a nossa segunda revisão de matemática, onde falaremos sobre dúzia e meia dúzia e o sistema monetário. Lembrando que uma dúzia possui 12 elementos, 12 unidades. E meia dúzia é a metade de uma dúzia. Ou seja, se uma dúzia possui 12 elementos, meia dúzia possui 6 elementos. Lembram disso? Nós já vimos esse conteúdo, já realizamos várias atividades, não é? Com essas questões a respeito da dúzia e meia dúzia. Então, hoje vocês vão realizar mais algumas questões, responder alguns probleminhas relacionados a este tema. Dúzia e meia dúzia.
assim como o sistema monetário, né? O nosso dinheiro, as nossas cédulas. Vocês lembram quais são as cédulas existentes? Hoje nós vamos realizar também umas questões sobre isso. Então vocês vão precisar do caderno novamente para copiar as questões e respondê-las, tá bom? Então, deixe os cadernos abertos na disciplina de matemática. Ao longo da nossa aula eu vou falando quais são as questões, explicando e vocês vão copiar depois nos cadernos, certo? Então, vamos começar? Nossa primeira questão são alguns probleminhas, certo? Vocês vão responder os problemas que eu vou falar agora, tá bom? Letra A. Dona Joana fez uma dúzia de brigadeiros e 15 beijinhos. Quantos doces ela fez? Vocês lembram quanto temos em uma dúzia? Eu já falei para vocês, falei agora no começo da nossa explicação, não é? Então você vai substituir aqui nessa questão esse uma dúzia pela quantidade. Quantos brigadeiros existem em uma dúzia? A questão é: Dona Joana fez uma dúzia de brigadeiros e 15 beijinhos. Quantos doces ela fez? Você vai somar uma dúzia mais 15. Letra B. José comprou meia dúzia de figurinhas e ganhou mais 13 de seu irmão. Com quantas figurinhas ficou? Ele comprou meia dúzia e ganhou mais 13. Com quantas figurinhas ele ficou? Meia dúzia são quantas unidades? É a metade de uma dúzia. Então, você vai substituir aqui o meia dúzia pela quantidade e somar as 13 figurinhas que ele ganhou a mais. Letra C. Lucas comprou uma dúzia de goodies para dividir com seus amigos. Quantas goodies ele comprou? Se ele comprou uma dúzia, quantas são as goodies que ele comprou? Quantas goodies ele tem em uma dúzia? Letra D. Marina foi à feira e comprou meia dúzia de laranjas. Como estavam muito suculentas, resolveu comprar outras 6. Quantas laranjas ela comprou? Ela comprou meia dúzia e depois comprou outras 6. Quantas laranjas ela comprou no total? Quantas laranjas ela possui em meia dúzia mais 6? Você vai fazer essa continha aqui, vai somar e colocar a resposta, tá bom? Se vocês quiserem, podem até desenhar a quantidade, tá bom? Ilustrar as questões também. Fica a critério de vocês. Agora, o número 2. Já falamos sobre dúzia e meia dúzia e agora essa questão é sobre o sistema monetário. Então, são apenas algumas questões, poucas questões, para que vocês relembrem aquilo que já foi trabalhado. Não é atividade muito extensa, com várias questões para serem respondidas. Apenas algumas para refrescar a memória de vocês. Então, vamos lá para o número 2. Responda. A. Quantas cédulas de R$10 você precisa para ter R$100? B. Quantas moedas de R$1 são necessárias para formar R$20? E C. Quantas cédulas de R$5 são necessárias para juntar R$50? Então, você vai fazer a continha aqui, assim como eu já falei da questão anterior, pode desenhar as cédulas, as moedas nas questões aqui, certo? Citadas, e assim verificar quantas serão necessárias em cada caso. Quantas cédulas de 10 para formar R$100, quantas moedas de R$1 para formar R$20 e quantas cédulas de R$5 para formar R$50, tá bom? Então, atividade apenas essas duas questões, número 1 e o número 2. Como sempre falo, quando temos atividades nos cadernos, escrevam com capricho, preste atenção na letrinha, certo? Para não escrever muito pequeno ou grande demais, dê um espaço necessário para cada questão, tá bom? Para que vocês possam compreender depois o que escreveram e que essa atividade também auxilie vocês no momento de estudo para realizar a atividade avaliativa, tá bom? Então, realize a atividade,
não fiquem com preguiça porque tem que escrever. É necessário vocês treinarem a caligrafia, estarem sempre escrevendo, tá bom? Para que melhorem cada vez mais na escrita e realizem a atividade. Alguns alunos não enviaram ainda a atividade enviada na aula anterior, né? Solicitada na aula anterior, então ainda estou aguardando, tá bom? Quem não realizou, realize a atividade, porque vai ajudar no momento de estudo, certo? Porque é um resumo de tudo que nós trabalhamos nessa unidade. Então, é importante realizar essas tarefinhas que estão sendo solicitadas, tá bom? Então, a nossa aula está encerrando aqui. Estão sendo aulas mais curtas, porque são aulas de revisão. Todos os assuntos trabalhados agora já foram dados anteriormente. Então, nós só estamos revisitando esses conteúdos, certo? Então, tenham todos um excelente dia. Até amanhã. Um grande beijo. Tchau, tchau.